Ele estava deitado naquela cama fingindo estar morrendo, e o que ouviu da própria família mudou tudo para sempre. Durante semanas, Alberto fingiu estar doente para descobrir se a família realmente se importava com ele. O que aconteceu quando eles acharam que ele não podia mais viver foi o teste mais doloroso que um pai poderia fazer. Alberto Mendonça sempre foi um homem observador. Construiu sua vida inteira prestando atenção nos detalhes, nas pequenas mudanças que outras pessoas deixavam passar despercebidas. Foi assim que saiu da pobreza, construiu uma empresa de transportes do zero e conseguiu dar uma vida confortável para a família. Mas agora, sentado à mesa do jantar na casa que construiu com tanto esforço, algo estava diferente. Muito diferente. Helena, sua esposa há quase 30 anos, mal tocava na comida. Ficava mexendo no celular, respondendo mensagens com um sorrisinho estranho no rosto. Quando Alberto perguntava quem estava mandando mensagem, ela apenas respondia, "Ninguém importante", e guardava o aparelho rapidinho. Carlos, o filho mais velho, que sempre foi expansivo e falador, agora respondia tudo com monossílabos. "Como foi o trabalho hoje, filho?" "Normal." "E aquele projeto que você estava desenvolvendo?" Parou. Diego, o mais novo, nem olhava para o pai direito. Ficava o tempo todo de olho na televisão, mesmo quando ela estava no mudo. Mas foi numa quinta-feira que Alberto percebeu que algo realmente sério estava acontecendo. Ele chegou mais cedo do escritório porque tinha cancelado uma reunião, e ao se aproximar da cozinha, ouviu Helena falando baixinho ao telefone. "Não pode demorar muito, sabe como ele é teimoso. Precisa resolver isso logo." Alberto parou no corredor, o pulso acelerado. Helena continuou. "Já falei com o Carlos. Ele concorda que é a melhor opção. O Diego também está de acordo." Quando Alberto entrou na cozinha, Helena desligou o telefone na cara da pessoa e sorriu forçado. "Oi, amor. Chegou cedo hoje." A voz dela estava diferente, mais aguda, nervosa. Alberto fingiu que não tinha ouvido nada, mas por dentro estava em choque. Que assunto era tão importante que envolvia os dois filhos e não podia incluir ele? Nos dias seguintes, Alberto começou a reparar em outras coisas estranhas. Suas conversas eram interrompidas sempre que ele chegava perto. Carlos e Diego, que normalmente brigavam por qualquer bobagem, agora sussurravam nos cantos como se fossem melhores amigos do mundo. Helena tinha começado a ser carinhosa demais, daquele jeito forçado que não combinava nada com ela. Perguntava sobre sua saúde, se ele estava se sentindo bem, se não queria fazer uns exames de rotina. A situação ficou ainda mais estranha quando Beatriz, a irmã de Helena, apareceu para jantar sem avisar. Beatriz morava em outra cidade e raramente visitava a família. Durante o jantar, ela não parava de fazer perguntas sobre os negócios de Alberto, sobre como andavam as finanças da empresa, se ele tinha planos de aposentadoria. "Você não está mais novo, cunhado. Já pensou em descansar um pouco?" Beatriz sempre teve dificuldades financeiras e sabia que a situação de Alberto poderia representar uma oportunidade de resolver seus próprios problemas. Por isso, seu interesse pelo futuro da família parecia muito mais ligado ao dinheiro do que ao bem-estar do cunhado. Alberto respondeu que se sentia bem e que não tinha planos de parar tão cedo. Beatriz trocou um olhar significativo com Helena. "Mas é importante pensar no futuro, né? Organizar as coisas, deixar tudo certinho para a família." Alberto sentiu um frio na barriga. Por que todo mundo estava falando sobre futuro e organização como se ele fosse desaparecer? Foi então que decidiu fazer um teste. Na segunda-feira, chegou em casa e contou que havia marcado uma consulta médica para a semana seguinte, só para uns exames de rotina. A reação da família foi imediata e reveladora. Helena ficou agitada. Queria saber que tipo de exame, se ele estava sentindo alguma coisa, se o médico havia pedido algo específico. Carlos ligou no mesmo dia para saber como ele estava se sentindo. Diego, que há semanas mal falava com o pai, apareceu no escritório dele no dia seguinte perguntando se precisava de alguma coisa. Mas o que mais chamou a atenção de Alberto foi encontrar Helena mexendo em seus documentos pessoais. Ela estava no escritório dele, com uma pilha de papéis na mesa, quando ele chegou em casa mais cedo. "O que você está fazendo aí?" perguntou, tentando manter a voz calma. "Ah, estava só organizando umas coisas suas. Você deixa tudo muito bagunçado."
Mas Alberto conhecia seus próprios documentos. Tudo estava exatamente onde ele deixava. Helena estava procurando alguma coisa específica. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Alberto foi até o escritório verificar o que ela tinha mexido. Seus documentos estavam fora de ordem. Alguns papéis importantes tinham sido dobrados como se alguém tivesse tentado escondê-los rapidamente. O testamento que ele havia feito anos atrás estava em cima da mesa, quando sempre ficava guardado no cofre. Alguém havia feito uma cópia. Alberto sentiu o sangue gelar. A família que ele criou estava planejando enterrá-lo vivo. No dia seguinte, ligou discretamente para Fernandes, seu advogado há 30 anos. Alberto, que coincidência! Sua esposa me ligou ontem perguntando sobre umas questões do seu testamento. O advogado parecia desconfortável. Ela queria saber sobre os procedimentos em caso de... Bem, você entende. Achei estranho porque você sempre foi muito reservado sobre esses assuntos. Alberto agradeceu e desligou, sentindo que o mundo estava desabando ao seu redor. Helena havia ligado para o advogado perguntando sobre herança. Sua própria esposa estava se preparando para a possibilidade dele partir. Mas por quê? Ele estava com saúde, trabalhando normalmente, sem nenhum problema sério. Foi então que tudo se encaixou na cabeça dele. A família não estava preocupada com sua saúde. Eles estavam esperando que algo acontecesse com ele. E pelo jeito das conversas secretas e dos documentos mexidos, talvez não estivessem apenas esperando. Talvez estivessem planejando. Alberto passou a noite inteira acordado, pensando em tudo que havia percebido nas últimas semanas. As conversas interrompidas, os olhares trocados, o interesse repentino no testamento, as perguntas sobre saúde. Tudo fazia sentido agora, de uma forma que doía no peito. Aquelas pessoas estavam contando com seu fim. Mas Alberto não era homem de se entregar fácil. Havia lutado a vida inteira para conquistar tudo o que tinha, e não ia deixar que tirassem vantagem dele, sem saber exatamente quais eram as intenções de cada um. Se queriam jogar esse jogo, ele ia mostrar que sabia jogar muito melhor. Na manhã seguinte, Alberto tomou a decisão que mudaria tudo. Ia descobrir até onde a ganância da família era capaz de chegar. E para isso, precisava de um plano que revelasse o verdadeiro caráter de cada pessoa que dizia amá-lo. O primeiro passo seria simples: fazer com que todos acreditassem que seu tempo estava chegando ao fim. Só assim saberia quem realmente se importava com ele como pessoa, e quem só estava interessado no que ele deixaria para trás. Alberto acordou naquela manhã com uma clareza que não sentia há meses. A decisão estava tomada. Se a família queria brincar de interessada no seu bem-estar enquanto planejava seu futuro pelas costas, ele ia dar exatamente o que eles queriam ver. Ia fingir que estava ficando doente e observar cada reação, cada palavra, cada olhar. Só assim descobriria quem realmente se importava com ele. O primeiro passo foi sutil. Durante o café da manhã, Alberto encostou a mão na testa e fez uma careta de dor. Estou me sentindo meio estranho hoje, murmurou, empurrando o prato pela metade. Helena levantou a cabeça imediatamente, mas Alberto percebeu algo nos olhos dela que não era exatamente preocupação. Era mais como interesse. Estranho como, amor? Ela perguntou, e havia uma urgência na voz que não combinava com carinho genuíno. Sei lá, meio tonto, cansado. Alberto se levantou devagar, fingindo precisar se apoiar na mesa. Acho que vou trabalhar de casa hoje. Helena se aproximou rapidinho, mas em vez de tocar nele com carinho, suas mãos pareciam estar avaliando alguma coisa. Você está um pouco pálido mesmo. Que tal eu marcar um médico para você? Ali estava, a primeira reação reveladora. Em 30 anos de casamento, Helena sempre foi do tipo que dizia: isso passa, toma um chá e para de drama. Agora estava oferecendo médico no primeiro sinal de mal-estar. Alberto fingiu hesitar. Não precisa exagerar, deve ser só cansaço. Mas Helena insistiu tanto que ele acabou concordando que talvez fosse uma boa ideia fazer uns exames. Mal Alberto subiu para o quarto e Helena já estava no telefone. Ele ficou no topo da escada, escutando cada palavra. Carlos, seu pai está passando mal. Não, nada grave ainda, mas você entende. Acho que chegou a hora de conversarmos sobre aquilo. Pausa. Isso mesmo, sobre os papéis. Vem aqui em casa hoje à tarde. O coração de Alberto bateu mais forte, mas não de doença.
Era raiva misturada com uma tristeza profunda. Helena não estava preocupada com seu bem-estar. Estava animada porque finalmente tinha uma desculpa para colocar os planos em ação. Que planos eram esses? Alberto ainda não sabia, mas ia descobrir. Durante a tarde, Carlos apareceu em casa com uma cara de falsa preocupação que Alberto reconheceu na hora. Pai, a mamãe me contou que você está se sentindo mal. Carlos se aproximou, mas manteve uma distância, como se estivesse estudando Alberto, em vez de demonstrando afeto. Você está com uma cor meio esquisita mesmo. Alberto caprichou na interpretação. Sentou pesadamente no sofá, passou a mão na testa e suspirou fundo. Sei lá, filho. Ando me sentindo muito cansado, sem energia para nada. Carlos trocou um olhar rápido com Helena. Pai, já pensou que talvez seja hora de diminuir o ritmo? Você trabalha demais, se estressa muito com os negócios. Diminuir o ritmo como? Alberto perguntou, fingindo inocência. Sei lá, aposentar, passar a empresa para alguém da confiança. Deixar que outras pessoas cuidem das preocupações. Carlos falou isso tudo olhando para Helena como se fosse um discurso ensaiado. Você merece descansar, curtir a vida. Alberto quase riu. Carlos, que há anos reclamava que não queria saber de trabalhar na empresa do pai, que dizia que transporte era coisa do passado, agora estava sugerindo que ele se aposentasse. E quem cuidaria dos negócios? Perguntou. A gente dá um jeito. Carlos respondeu rápido demais. O importante é sua saúde. Naquela noite, Alberto fingiu que estava dormindo quando Helena falou ao telefone no banheiro. A conversa foi reveladora. Fernandes, sou eu. Preciso saber uma coisa sobre o testamento do meu marido. Se ele ficar incapacitado, quem fica responsável pelos bens? Alberto se enrolou no cobertor, sentindo um frio na espinha que não tinha nada a ver com temperatura. A família que ele criou estava planejando enterrá-lo vivo. Nos dias seguintes, Alberto foi intensificando a encenação. Começou a comer menos, dizia que não tinha apetite. Reclamava de dores nas costas, nas pernas, de que estava sempre cansado. A cada sintoma novo, a família ficava mais preocupada e mais interessada em assuntos como testamento, empresa e futuro. Diego, que há semanas mal cumprimentava o pai, de repente virou o filho mais atencioso do mundo. Aparecia em casa todo dia, perguntava como Alberto estava se sentindo, se precisava de alguma coisa. Mas Alberto percebeu que Diego sempre aproveitava essas visitas para fuçar pela casa, olhar papéis, fazer perguntas sobre dinheiro disfarçadas de preocupação filial. Pai, você tem certeza que está com todas as contas em dia? As pessoas da sua idade às vezes esquecem umas coisas. Diego falou isso enquanto mexia nos extratos bancários que estavam em cima da mesa do escritório. Por que você está perguntando isso? Alberto fingiu confusão. Não é nada demais. É só que, sei lá, se você não estiver bem, alguém vai ter que cuidar dessas coisas por você. Diego não conseguiu esconder completamente a ansiedade na voz. A situação ficou ainda mais clara quando Beatriz voltou para uma segunda visita em menos de uma semana. Ela chegou com uma mala, dizendo que ia ficar uns dias para ajudar a cuidar do cunhado doente. Alberto não estava doente de verdade, mas a presença de Beatriz em casa foi como ter um espião em tempo integral. Ela oferecia chá, comida, remédio para tudo. Mas Alberto percebeu que Beatriz estava sempre por perto quando ele falava ao telefone, sempre presente quando chegava correspondência importante, sempre disposta a ajudar, organizando os papéis dele. Uma noite, Alberto a flagrou no escritório, mexendo nos documentos dele com uma lanterna do celular. Beatriz, o que você está fazendo? Ela quase pulou de susto. Ai, Alberto, você me assustou. Estava procurando um papel para anotar uma receita médica para você. Mas não havia nenhum papel em branco na mão dela. Havia um documento da empresa. Foi nessa hora que Alberto percebeu que não era só a família imediata que estava envolvida no esquema. Beatriz também fazia parte do plano. E se ela estava ali, significava que Helena havia contado para a irmã sobre os sintomas de Alberto e sobre as possibilidades que isso abria. A confirmação veio quando Alberto fingiu que estava cochilando na poltrona da sala e ouviu uma conversa entre Helena e Beatriz na cozinha. Ele está piorando mais rápido do que eu imaginava, Helena dizia.
Talvez seja a hora de acelerar o processo. Que processo? Beatriz perguntou. Os papéis, a transferência das coisas. Não podemos deixar para a última hora, senão fica mais complicado. Helena falava baixo, mas Alberto conseguia ouvir cada palavra. O Fernandes disse que se ele ficar incapacitado, precisamos de documentos assinados antes. E se ele não quiser assinar? Helena ficou em silêncio por alguns segundos. A gente dá um jeito. Pessoas doentes às vezes não sabem o que é melhor para elas. Alberto sentiu o sangue gelar. A família não estava apenas esperando que algo acontecesse com ele. Estavam planejando tomar suas decisões por ele, usando a suposta doença como desculpa. Queriam que ele assinasse papéis transferindo bens e controle da empresa enquanto ainda podia, para depois alegarem que ele estava incapacitado se tentasse voltar atrás. O plano deles era diabólico na simplicidade. Convencê-lo de que estava doente, fazer com que transferisse tudo por precaução e depois cuidar para que ele nunca mais tivesse condições de questionar essas decisões. Alberto percebeu que não estava apenas testando o caráter da família. Estava lutando para não perder tudo o que construiu na vida. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Helena, Alberto tomou uma decisão ainda mais arriscada. Ia intensificar o fingimento até o ponto em que a família mostrasse completamente suas verdadeiras intenções. Queria ouvir da boca de cada um deles o que realmente pensavam sobre ele, o que pretendiam fazer com seus bens, como planejavam o futuro sem ele. Só assim saberia exatamente com quem estava lidando. E só assim poderia planejar sua resposta na altura da traição que estava descobrindo. Alberto acordou com o coração pesado, mas decidido a levar seu plano até as últimas consequências. Durante a noite, havia escutado Helena falando baixinho ao telefone no banheiro, e as palavras que ouviu ainda ecoavam na sua cabeça como punhaladas. Não vai demorar muito. Ele está enfraquecendo rápido. A tom distante da mulher com quem dividiu a vida por 3 décadas era de cortar a alma. Naquela manhã, Alberto intensificou a encenação. Desceu para o café cambaleando, apoiando-se na parede, respirando com dificuldade. Sentou-se pesadamente à mesa e empurrou o prato para longe. Não consigo comer nada, murmurou, passando a mão trêmula na testa. Tudo tem um gosto estranho. A reação da família foi imediata, mas não da forma que um marido e pai esperaria. Em vez de abraços ou palavras de conforto, Alberto viu olhares suspeitos sendo trocados. Helena se aproximou, mas suas mãos não tocaram nele com carinho. Ela checou a temperatura da testa dele como quem avalia um produto com defeito. Você está bem quente. Acho que precisa ficar de cama hoje. Concordo totalmente. Beatriz se intrometeu, aparecendo na cozinha como se tivesse estado escutando na porta. Pessoas na sua condição não podem se forçar. O corpo está pedindo descanso. Alberto fingiu concordar, mas por dentro estava revoltado. Na sua condição? Que condição? Ele estava perfeitamente saudável, apenas representando. Mas para eles, ele já era um homem acabado, um peso, alguém cujo fim estava próximo e bem-vindo. Subiu para o quarto devagar, exagerando na dificuldade, e mal havia se deitado quando escutou passos apressados na escada. Era Carlos, que chegara de manhã cedo sem avisar. Alberto fechou os olhos, fingindo estar dormindo, e prestou atenção na conversa que começou no corredor. Como ele está? Carlos perguntou, e havia uma ansiedade na voz que não parecia vir de preocupação filial. Pior, Helena respondeu sem hesitar. Mal consegue se levantar, não está comendo, parece confuso às vezes. Acho que chegou a hora de tomar providências. Que tipo de providências? Beatriz perguntou. Helena baixou ainda mais a voz, mas Alberto conseguia ouvir perfeitamente. Conversei com o Fernandes. Ele disse que se Alberto assinar uma procuração me dando poderes sobre os bens, podemos resolver tudo sem complicação. Depois, se ele ficar incapacitado, já está tudo organizado. E se ele não quiser assinar? Carlos questionou. Carlos, olha o estado dele. Daqui a pouco não vai ter condições de tomar decisão nenhuma. A gente fala que é só uma precaução, para ele ficar tranquilo. Helena falava como se estivesse discutindo a compra de um eletrodoméstico. Pessoas doentes confiam na família para decidir o que é melhor. Alberto sentiu vontade de vomitar. Não era doença que sentia, era nojo. Nojo da mulher que prometeu amá-lo na saúde e na enfermidade,
Dos filhos que criou com tanto carinho, da cunhada que sempre recebeu em casa como irmã. Todos ali planejando sua vida, como se ele já estivesse morto. Tenho uma coisa que preciso contar para vocês. Beatriz sussurrou, e Alberto teve que fazer força para escutar. Ontem, enquanto vocês não estavam, Alberto me chamou e começou a falar umas coisas estranhas. Dizia que achava que alguém estava mexendo nas coisas dele, que sentia que estava sendo observado. Alberto gelou. Ele não havia falado nada disso para Beatriz. Ela estava mentindo descaradamente, criando sintomas que não existiam. Você acha que ele está com problemas mentais também? Helena perguntou, e pela primeira vez parecia genuinamente interessada. Paranoia é comum em casos assim. Beatriz respondeu com autoridade falsa. Ele pode ficar agressivo, desconfiado. É perigoso deixar uma pessoa nesse estado controlando dinheiro e negócios. Carlos fez um barulho de concordância. Sempre achei que papai era muito controlador com as finanças. Nunca deixou ninguém da família participar de nada. Agora a gente vê que tinha motivo para se preocupar. A frase de Carlos foi como um soco no estômago de Alberto. Controlador? Ele havia trabalhado, feito um condenado para dar conforto para aquela família. Pagou os melhores colégios, faculdades, viagens, tudo o que quiseram. E agora era controlador, porque não deixava que gastassem dinheiro como água. O importante é agir rápido, Helena continuou. Antes que ele piore mais e fique impossível conversar com ele. Vou falar com o Fernandes hoje mesmo para preparar os documentos. E a empresa? Carlos perguntou, tentando disfarçar o interesse, mas falhando miseravelmente. Ah, sobre isso. Helena fez uma pausa dramática. Tive uma conversa interessante com o Roberto ontem. Vocês sabem, aquele empresário que sempre quis comprar a transportadora do Alberto. Alberto quase se levantou da cama. Roberto era seu maior concorrente. Um homem que há anos tentava comprar sua empresa oferecendo valores ridículos. Helena estava conversando com ele pelas costas do marido. Ele fez uma proposta muito boa, Helena continuou. Disse que se a gente decidir vender, pode pagar à vista. É uma quantia que daria para dividir entre todos nós e ainda sobrar muito dinheiro. Papai nunca vai aceitar vender a empresa, Carlos apontou. Aquilo é a vida dele. Por isso mesmo que estamos tendo essa conversa agora, Carlos. A voz de Helena estava fria como gelo. Seu pai não está em condições de tomar decisões assim. E, sinceramente, pode ser uma bênção. Ele sempre se matou de trabalhar. Agora pode descansar enquanto a gente cuida de tudo. Descansar. A palavra soou como eufemismo para algo muito pior na boca de Helena. Alberto percebeu que não estava apenas descobrindo ganância. Estava descobrindo um plano elaborado para tirar dele tudo o que construiu na vida, usando sua suposta doença como desculpa. Naquela tarde, fingindo estar dormindo, Alberto ouviu Diego chegar em casa e se juntar à conversa da família. A recepção que o filho mais novo deu para as novidades foi reveladora. Finalmente! Diego exclamou, sem nem tentar esconder a satisfação. Fazia tempo que eu falava que papai precisava parar com esse negócio de querer controlar tudo. Agora a gente pode organizar as coisas do jeito certo. Do jeito certo como? Beatriz perguntou. Olha, vou ser sincero com vocês. Sempre achei uma vergonha o papai ser tão sovina com dinheiro. A gente podia estar vivendo muito melhor, viajando, comprando coisas legais, e ele sempre com essa mania de economizar e investir. Diego falava como se Alberto fosse um estranho que os incomodava. Com a venda da empresa, finalmente vamos poder viver como gente rica de verdade. As palavras do filho mais novo doeram mais que todas as outras. Alberto havia economizado e investido exatamente para garantir o futuro da família, para que nunca passassem necessidade. E Diego via isso como defeito, como algo que o envergonhava. Diego tem razão, Carlos concordou. Papai sempre foi muito antiquado com essas coisas. Achava que a gente ia esbanjar dinheiro, mas somos adultos. Sabemos o que fazer com nossa herança. Nossa herança. A frase ficou ecoando na cabeça de Alberto. Eles já consideravam tudo que ele possuía como herança deles. Ele ainda estava vivo, respirando no quarto ao lado, e eles já distribuindo seus bens como se ele tivesse partido. A situação ficou ainda pior quando Alberto ouviu Helena fazer uma ligação que gelou seu sangue. Alô, doutor Macedônio? Sou Helena, esposa do Alberto Mendonça.
Preciso marcar uma consulta urgente com o senhor. Pausa. É sobre internação. Meu marido está com alguns problemas de saúde e comportamento e acho que precisa de cuidados especializados. Alberto conhecia Dr. Macedônio. Era psiquiatra, especialista em idosos com problemas mentais. Helena estava tentando interná-lo numa clínica psiquiátrica, usando os sintomas inventados por Beatriz como justificativa. Sim, doutor. Ele anda paranoico, confuso, às vezes agressivo. Helena mentia com uma naturalidade assustadora. Acho que está desenvolvendo algum tipo de demência. A família está muito preocupada. Demência. A palavra caiu como uma bomba na cabeça de Alberto. Helena não estava apenas planejando tomar seus bens. Estava planejando interná-lo como louco para garantir que nunca mais pudesse questionar as decisões dela. Naquela noite, quando a casa finalmente silenciou, Alberto se levantou e foi até a janela do quarto. Olhou para o jardim que plantou com as próprias mãos, para a casa que construiu tijolo por tijolo, para a vida que dedicou inteiramente àquela família. E chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela solidão de descobrir que estava completamente sozinho no mundo. 30 anos de casamento, 2 filhos criados com amor, uma cunhada que sempre tratou como irmã. E todos ali, no andar de baixo, planejando seu futuro como se ele fosse um obstáculo a ser removido. Não era apenas traição, era crueldade pura. Mas no meio das lágrimas, Alberto sentiu algo diferente crescer no peito. Não era só tristeza. Era determinação. Se a família queria brincar de herança, ele ia mostrar como se joga esse jogo de verdade. Se queriam tratá-lo como se estivesse morto, ele ia dar para eles exatamente o que mereciam. Na manhã seguinte, Alberto acordou com um plano novo. Um plano que ia além de descobrir o caráter da família. Um plano que ia mudar tudo para sempre. Porque se havia aprendido alguma coisa nas últimas semanas, era que as pessoas mostram quem realmente são quando acham que ninguém está vendo. E ele tinha visto tudo. Cada palavra, cada olhar, cada plano cruel. Agora era a hora de mostrar para eles que Alberto Mendonça não era homem de se deixar enterrar vivo. Alberto passou a madrugada inteira acordado, planejando cada detalhe do que faria nos próximos dias. A dor de descobrir a verdade sobre a família havia se transformado em algo mais poderoso. Determinação pura. Se eles queriam jogar sujo, ele ia mostrar que sabia jogar melhor. Mas primeiro, precisava ouvir tudo. Cada palavra cruel, cada plano diabólico, cada demonstração de que para eles ele já era apenas um obstáculo entre eles e o dinheiro. Na manhã seguinte, Alberto intensificou ainda mais a encenação. Desceu cambaleando, fingiu confusão, deixou cair o copo d'água no chão e ficou olhando para os cacos como se não entendesse o que havia acontecido. Eu não lembro de ter pegado isso, murmurou, passando a mão na cabeça. Helena e Beatriz trocaram aquele olhar que Alberto já conhecia bem. Não era preocupação. Era satisfação disfarçada. Amor, você está muito confuso mesmo, Helena disse, limpando os cacos com pressa. Acho que precisa ficar na cama hoje. Vou ligar para o médico. Que médico? Alberto fingiu pânico. Eu não quero médico nenhum. Não tem nada de errado comigo. Foi a deixa perfeita. Helena suspirou pesadamente, como quem tem que lidar com uma criança birracenta. Viu, Beatriz? É exatamente isso que eu estava falando. Ele está ficando agressivo, paranoico. Alberto subiu para o quarto, mas desta vez não se deitou. Ficou parado atrás da porta, ouvindo cada palavra da conversa que começou na sala. O que ouviu nas próximas horas foi pior que tudo que havia imaginado. Helena estava no telefone com alguém e, pela conversa, Alberto percebeu que não era a primeira vez que falavam sobre o assunto. Sim, Roberto, ele está piorando rápido. Acho que chegou o momento ideal para fecharmos o negócio. Pausa. Não, ele não vai ter condições de questionar nada. Até o fim da semana, eu tenho procuração para tudo. Roberto. Alberto sentiu o sangue ferver. Helena estava vendendo sua empresa pelas costas, a empresa que ele construiu com as próprias mãos, que era sua vida inteira. E o pior, falava sobre isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quanto você disse que pode pagar mesmo? Helena continuou.
e Alberto percebeu pelo tom que ela estava negociando como uma comerciante experiente, não como uma esposa preocupada. 15 milhões? À vista? Alberto quase caiu. Sua empresa valia pelo menos o dobro disso, e Helena estava praticamente doando para o concorrente. Perfeito. Assim que eu tiver os papéis assinados, a gente finaliza tudo. Ah, e Roberto? Discrição total, né? A família não pode saber dos detalhes ainda. Helena desligou e imediatamente ligou para outro número. Fernandes? Sou eu. Precisa acelerar os papéis da procuração. Ele está muito confuso, mas ainda consegue assinar se a gente disser que é só uma formalidade. Pausa. Como assim pode ser questionado depois? Olha, pelo estado dele, eu duvido muito que tenha condições de questionar alguma coisa. A frieza de Helena falando sobre o marido como se fosse um vegetal foi devastadora para Alberto. Mas o que veio depois foi ainda pior. Carlos chegou na hora do almoço e a conversa que se seguiu na mesa da cozinha, bem embaixo do quarto de Alberto, foi brutal. Mãe, conversei com a Camila sobre o apartamento. Carlos disse, referindo-se à namorada. A gente já escolheu um de cobertura na Barra da Tijuca. Custa 2,5 milhões, mas vale cada centavo. 2,5 milhões? Beatriz se espantou. Não é muito caro? Tia, com 15 milhões da empresa, 2 milhões é troco? Carlos riu. Além do mais, papai sempre foi muito pão duro. Nunca deixou a gente gastar com coisas boas. Agora é nossa hora de viver bem. Pão duro. A palavra ecoou na cabeça de Alberto como um tiro. O filho que ele criou, que nunca deixou faltar nada, estava chamando ele de pão duro por ter sido responsável com dinheiro. Carlos tem razão, Helena concordou. Seu pai sempre achou que a gente ia esbanjar tudo. Mas olha só como vocês cresceram responsáveis. Merecem aproveitar a vida. Falando nisso, Carlos continuou. O Diego está doido para comprar aquele carro importado que ele vinha namorando. Um Porsche de 200 mil. Eu falei que agora ele pode comprar. 200 mil em um carro? Beatriz questionou. Tia, a vida é curta. Papai passou a vida inteira juntando dinheiro e para quê? Para ficar doente e confuso no final? Pelo menos a gente vai aproveitar enquanto pode. Alberto teve que se apoiar na parede para não desmoronar. Carlos estava falando sobre a doença fingida dele como se fosse real, como se fosse uma lição de vida sobre aproveitar o momento. E o pior, estava usando isso como justificativa para esbanjar o dinheiro que Alberto suou para juntar. A conversa continuou e ficou ainda mais cruel. Sabe o que mais me incomoda no papai? Carlos desabafou, como se Alberto já tivesse partido. Ele sempre teve essa mania de querer controlar tudo, de achar que só ele sabia o que era certo. Nunca confiou na gente para nada. É verdade, Helena concordou, e havia um rancor na voz que Alberto nunca havia percebido antes. 30 anos de casamento, e ele sempre me tratou como se eu não entendesse de dinheiro, como se eu fosse uma criança. Exato. E a gente sempre teve que pedir permissão para tudo. Querer comprar uma roupa melhor, fazer uma viagem, qualquer coisa, era aquela interrogação toda. Carlos estava desabafando anos de ressentimento. Agora pelo menos a gente vai ter liberdade. Liberdade. Para eles, a doença de Alberto representava liberdade. Liberdade para gastar, para viver sem prestação de contas, para fazer tudo o que ele nunca deixou. Como se ele tivesse sido um tirano em vez de um pai responsável, tentando construir um futuro sólido para a família. A tarde trouxe uma revelação ainda mais chocante. Diego chegou em casa com uma mulher que Alberto não conhecia. Era Camila, que ele já havia ouvido falar, mas nunca tinha visto. A conversa dos dois no jardim, que Alberto conseguia escutar perfeitamente da janela do quarto, foi devastadora. Então é verdade que seu pai está ficando meio... Sabe? Camila perguntou sem rodeios. Ah, completamente. Diego respondeu com naturalidade assustadora. Demência precoce, a mãe falou. Está confuso. Às vezes não reconhece a gente direito. Camila fez um som de pena fingida. Que triste. Mas pelo menos vocês podem cuidar das coisas por ele, né? Sim, graças a Deus. Para falar a verdade, Camila, sempre foi meio constrangedor ter um pai tão, sabe, simples. Diego falava como se estivesse confessando um segredo íntimo. Ele é um bom homem, mas sempre teve essa mentalidade muito limitada.
muito focado em trabalho e economia. Simples. Mentalidade limitada. Alberto sentiu como se estivesse ouvindo um estranho falar sobre ele. Diego estava descrevendo o próprio pai como se fosse um empecilho social, alguém de quem se envergonhava. Agora vocês vão poder viver diferente, Camila comentou. E Alberto percebeu que ela já sabia de todos os planos da família. Exato. Minha mãe já está organizando tudo. Vamos vender a empresa, dividir o dinheiro, cada um vai poder seguir sua vida. Diego falava sobre o futuro como se Alberto já tivesse partido. Eu sempre quis abrir um negócio próprio, mas papai nunca apoiou. Dizia que era arriscado demais. E agora você pode tentar. Agora eu posso fazer o que quiser, sem ninguém ficando no meu ouvido falando de responsabilidade e planejamento. Diego riu, e o som foi como uma facada no peito de Alberto. Para falar a verdade, vai ser um alívio. Um alívio. O filho mais novo que Alberto criou com tanto amor, considerava a possibilidade da partida do pai um alívio. Não havia dor na voz de Diego, não havia saudade antecipada, não havia amor. Havia apenas impaciência para se livrar de um estorvo. A noite trouxe o golpe final. Alberto fingiu estar dormindo quando ouviu Helena falando ao telefone no banheiro, pensando que ninguém podia escutar. Marina, sou eu. Você não imagina como está sendo difícil essa situação com o Alberto. Pausa. Não. Ele não melhorou nada. Na verdade, está piorando. Hoje de manhã nem me reconheceu direito. Alberto gelou. Helena estava falando com Marina, a irmã dela que morava no exterior, e estava mentindo descaradamente sobre seu estado. Marina, vou ser sincera com você. Nunca pensei que fosse falar isso, mas está sendo um alívio ver que o fim está próximo. A voz de Helena era baixa, mas carregada de uma honestidade brutal. 30 anos aguentando aquele jeito controlador dele, sempre tendo que pedir permissão para tudo, sempre ouvindo sermão sobre dinheiro. Alberto mal conseguia respirar. Helena estava confessando para a irmã que considerava a doença dele um alívio. Sabe o que mais me incomoda, Marina? Ele sempre me fez sentir como se eu fosse burra, como se não entendesse nada de negócios ou dinheiro. Agora quem está tomando todas as decisões sou eu. Helena riu baixinho. E o som foi terrível. Pela primeira vez em 30 anos, eu me sinto livre. Livre. A mesma palavra que Carlos havia usado. Para a família inteira, Alberto vivo representava prisão, controle, limitação. Alberto doente representava liberdade, dinheiro fácil, vida sem responsabilidades. E os meninos estão lidando bem? Marina perguntou. Eles estão ótimos. Na verdade, acho que todo mundo meio que já estava esperando isso acontecer. Alberto sempre foi muito estressado, muito tenso. Não é surpresa que o corpo tenha cobrado a conta. Helena falava sobre o marido como se fosse um estranho que havia falecido. O importante é que agora a gente pode viver em paz. Em paz. Sem ele. Alberto desligou-se da conversa e foi até a janela. Olhou para a rua silenciosa, para a vida que construiu, para tudo que sempre achou que tinha valor. Mas nada daquilo importava se as pessoas que ele amava consideravam sua existência um fardo. Por alguns minutos, Alberto se permitiu sentir a dor completa da descoberta. Não era apenas traição financeira. Era rejeição total, completa, absoluta. 30 anos de casamento, 2 filhos criados com amor incondicional, uma vida inteira dedicada à família, e tudo isso era visto como controle, limitação, prisão. Mas ali, parado na janela, olhando para a noite escura, Alberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Se a família queria se livrar dele, se considerava sua presença um empecilho para a felicidade, ele ia dar exatamente o que queriam, mas do jeito dele. Eles iam aprender que Alberto Mendonça não era o homem simples e limitado que pensavam. Eles iam descobrir que subestimaram completamente o homem que passaram a vida inteira julgando. E quando descobrissem, já seria tarde demais para voltar atrás. Porque Alberto havia percebido uma coisa fundamental. Se todos consideravam ele morto, então Alberto Mendonça estava livre para renascer. E o homem que ia renascer seria muito diferente do que eles imaginavam. Alberto passou 3 dias planejando o que faria a seguir.
As palavras cruéis da família ecoavam na sua cabeça como um disco arranhado, cada frase uma facada nova no peito. Mas a dor havia se transformado em algo diferente. Uma determinação fria, calculada. Se eles queriam vê-lo como um obstáculo, como alguém cuja partida seria um alívio, ele ia dar para eles exatamente isso. Mas primeiro, precisava ouvir tudo. Cada pensamento podre, cada plano egoísta, cada demonstração de que nunca houve amor real ali. Na quinta-feira de manhã, Alberto tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Ia fingir que estava entrando em estado grave, quase sem conseguir falar ou se mover direito, para ver até onde a crueldade da família poderia chegar. Queria ouvir o que diziam quando achassem que ele não podia mais escutá-los. Desceu para o café da manhã cambaleando, apoiando-se nas paredes, respirando com dificuldade exagerada. Sentou-se pesadamente na cadeira e ficou olhando para o prato como se não soubesse o que fazer com ele. Quando Helena perguntou se estava se sentindo bem, Alberto apenas murmurou algumas palavras incompreensíveis e deixou a cabeça pender para o lado. A reação foi instantânea. Helena e Beatriz se entreolharam com aquela expressão que Alberto já conhecia. Não era preocupação, era oportunidade. "Alberto, você está me ouvindo?" Helena perguntou, balançando o ombro dele. Alberto fingiu não responder direito, apenas gemeu baixinho. "Acho que chegou a hora." Beatriz sussurrou para Helena. "Ele está piorando muito rápido. Vou ligar para os meninos." Helena respondeu. E havia uma urgência na voz que não era médica. Era comercial. Alberto foi ajudado a subir para o quarto, onde fingiu adormecer profundamente. Helena e Beatriz saíram do quarto sussurrando, e em poucos minutos a casa se encheu de movimento. Carlos chegou correndo, Diego apareceu com Camila e todos se reuniram na sala como se fosse uma reunião de emergência. O que Alberto ouviu nas próximas horas foi pior que seus piores pesadelos. "Bom, acho que chegou o momento que todos estávamos esperando", Helena disse, e havia um tom de alívio na voz que sentiu um arrepio de Alberto. "Ele mal consegue falar, não está respondendo direito. Acho que é questão de dias." "Questão de dias para o quê, mãe?" Carlos perguntou. "Para o fim, Carlos. Você viu como ele estava hoje de manhã. Não vai durar muito mais." Helena falava sobre o marido como quem comenta o tempo. "O importante é que a gente já tem tudo organizado." Alberto sentiu vontade de vomitar. Helena estava falando sobre sua partida próxima, como se fosse uma agenda de negócios. "E os papéis?" Diego perguntou sem rodeios. "Fernandes vem aqui hoje à tarde. Alberto vai assinar a procuração, mesmo que esteja confuso. O advogado disse que se ele conseguir rabiscar o nome, já vale." Helena explicou como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Depois disso, podemos resolver tudo sem ele." "Resolver o que exatamente?" Camila perguntou, demonstrando conhecer muito bem a situação. "A venda da empresa, a divisão dos bens, a organização do futuro." Helena enumerou como itens de uma lista de compras. "Roberto já está com o dinheiro pronto. 15 milhões à vista." 15 milhões, Carlos repetiu, e Alberto pôde ouvir o sorriso na voz do filho. "Dividido por nós 4, dá quase 4 milhões cada um." "Cada um não", Beatriz se intrometeu. "Eu também cuidei dele esses tempos todos. Merecia uma parte." A discussão que se seguiu foi nauseante. A família estava dividindo os bens de Alberto como abutres brigando por carniça, e ele ainda estava vivo, respirando no quarto ao lado. "Tia, com todo respeito", Diego disse, "mas você não é filha dele. A herança é nossa." "Diego, eu larguei minha vida para vir cuidar do meu cunhado doente. Acho que isso vale alguma coisa." Beatriz não disfarçava mais a ganância. "Gente, vamos com calma", Helena interveio, mas Alberto percebeu que ela também estava calculando. "A gente resolve isso depois. O importante agora é garantir que tudo seja feito direitinho, sem complicação." "Falando em complicação", Carlos disse, "e se ele melhorar? E se for só uma crise e ele voltar ao normal?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Alberto prendeu a respiração, esperando a resposta. "Carlos", Helena falou devagar, "seu pai não vai melhorar. O médico foi bem claro sobre isso." Alberto gelou. Que médico? Ele não tinha ido a médico nenhum. Helena estava mentindo para os próprios filhos. "Que médico, mãe?" Diego perguntou. "O doutor Macedônio.
Ele veio aqui ontem enquanto vocês não estavam. Fez uma avaliação do Alberto e foi bem direto. Demência avançada, não tem volta. Helena mentia com uma naturalidade assustadora. Disse que é questão de semanas, talvez dias. Alberto quase se levantou da cama. Helena estava inventando consulta médica, inventando diagnóstico, criando uma realidade paralela para justificar os planos dela. E o pior, os filhos estavam acreditando. Bom, pelo menos agora a gente pode se organizar sem culpa, Carlos disse, e havia alívio genuíno na voz. Sempre me senti mal por ficar pensando no futuro, mas se é inevitável mesmo... Exato, Diego concordou. E pelo menos papai não vai sofrer muito. Ele sempre teve muito medo de ficar doente e dependente dos outros. Eles estavam falando sobre Alberto como se ele já tivesse partido, criando até uma narrativa de que seria melhor para ele. A hipocrisia era de cortar a alma. Vocês acham que ele está sofrendo? Camila perguntou. E havia uma curiosidade mórbida na pergunta. Acho que não, Helena respondeu. Pessoas nesse estado geralmente não têm consciência do que está acontecendo. É quase como se já tivessem partido, sabe? Como se já tivessem partido. Alberto estava vivo, consciente, ouvindo cada palavra, e a esposa estava dizendo que ele já não existia mais como pessoa. A conversa continuou e ficou ainda mais cruel. Sabe o que eu não vou sentir saudade? Diego desabafou, como se fosse uma terapia em grupo. Daquelas conversas chatas sobre responsabilidade, sobre planejar o futuro, sobre economizar dinheiro. Nossa, eu também, Carlos concordou animado. Papai sempre com aquele papo de que dinheiro não traz felicidade, que tínhamos que valorizar o trabalho, essas coisas antiquadas. E aquela mania dele de querer saber de tudo que a gente fazia, aonde ia, com quem saía, Diego continuou. Sempre achei que ele não confiava na gente. É que ele foi criado de outro jeito. Helena tentou justificar, mas Alberto percebeu que era mais por obrigação social que por carinho real. A geração dele tinha esses valores mais rígidos. Rígidos é uma palavra gentil. Carlos riu. Eu diria controlador mesmo. Quantas vezes a gente deixou de fazer coisas legais porque ele achava besteira gastar dinheiro? Cada palavra era uma facada. Alberto havia se sacrificado a vida inteira para dar segurança para aquela família. E eles viam isso como defeito, como algo que os prejudicou. Bom, agora vocês podem fazer tudo o que sempre quiseram, Camila comentou. E Alberto percebeu que ela já se considerava parte da família. Verdade, Diego sorriu. Alberto podia ouvir o sorriso na voz. Vou poder abrir aquele bar que sempre sonhei, viajar para a Europa, comprar o Porsche, e eu vou poder largar esse emprego chato e focar no meu negócio próprio, Carlos acrescentou. Sempre quis trabalhar com tecnologia, mas papai achava muito arriscado. Arriscado, Helena repetiu, e havia desprezo na voz. Seu pai sempre teve muito medo de arriscar, por isso nunca conseguiu crescer mais na vida. Nunca conseguiu crescer mais na vida. Alberto havia construído uma empresa do zero, saído da pobreza absoluta, dado uma vida confortável para toda a família. E Helena achava que ele nunca conseguiu crescer. Pelo menos agora a gente vai poder mostrar como se faz negócio de verdade, Diego disse, e havia uma arrogância na voz que partiu o coração de Alberto. O filho estava falando como se fosse mais capaz que o pai. A tarde trouxe o momento mais devastador. Fernandes, o advogado, chegou para fazer Alberto assinar a procuração. Alberto ouviu Helena explicando a situação. Ele está muito confuso, doutor, mas ainda consegue assinar o nome quando a gente pede. Helena, você tem certeza de que ele entende o que está assinando? Fernandes perguntou, e havia preocupação genuína na voz. Olha, doutor, o importante é que ele assine enquanto ainda pode. Depois vai ficar impossível. E aí como é que a família vai cuidar das coisas? Helena argumentou com uma lógica perversa. Alberto foi acordado e ajudado a descer. Sentou-se à mesa da sala fingindo confusão, enquanto Fernandes explicava os documentos. Senhor Alberto, estes são papéis para dar poderes para sua esposa cuidar dos seus negócios enquanto o senhor se recupera. Alberto olhou para Helena, que segurava sua mão com falso carinho. É só uma precaução, amor, ela sussurrou, para eu poder ajudar você com os papéis enquanto você não está bem.
Por um momento, Alberto pensou em parar a encenação ali mesmo, em se levantar e expor toda a farsa. Mas sabia que ainda não havia ouvido tudo. Precisava saber até onde a ganância poderia levá-los. Assinou os papéis com mão trêmula, fingindo dificuldade. Assim que terminou, Helena sorriu. E Alberto viu naquele sorriso tudo o que precisava saber. Não era alívio por poder ajudar o marido doente. Era vitória por ter conseguido o que queria. Depois que Fernandes saiu, a família se reuniu novamente na sala. E o que Alberto ouviu foi o golpe final. Pronto, Helena anunciou, como quem acabou de fechar um negócio importante. Agora posso resolver tudo. Amanhã mesmo ligo para o Roberto e fecho a venda da empresa. E quanto ao papai? Carlos perguntou. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Carlos, vou ser honesta com vocês. Acho que chegou a hora de pensarmos no que é melhor para ele. Como assim? Diego questionou. Aquele lugar que eu pesquisei, a Clínica São Bento. Eles cuidam muito bem de pessoas nesse estado. Alberto ficaria mais confortável lá, com cuidados profissionais. Helena falava sobre internar o marido como quem escolhe um hotel. Alberto sentiu o chão desabar. Helena não estava apenas planejando roubar seus bens. Estava planejando se livrar dele, internando-o numa clínica para doentes mentais baseado numa doença que não existia. Uma clínica? Carlos hesitou. Não é meio drástico? Carlos, olha o estado do seu pai. Ele não tem mais qualidade de vida. E, sinceramente, está sendo um peso muito grande para todos nós. Helena falava sobre o marido como se fosse um objeto quebrado. Na clínica, ele vai ter cuidados médicos adequados e a gente vai poder seguir com nossas vidas. Seguir com suas vidas, sem ele. Faz sentido, Diego concordou. E quanto custa essa clínica? Uns 5 mil por mês, mas com 15 milhões é troco. Helena já tinha tudo calculado. Alberto subiu para o quarto com pernas bambas, não porque estava fingindo, mas porque estava destruído. A família não só queria seus bens, queria se livrar dele completamente, inventando uma doença para justificar internação forçada. Deitado na cama, olhando para o teto, Alberto finalmente entendeu a extensão da traição. Não era ganância simples. Era ódio disfarçado de amor. Rejeição total mascarada de cuidado familiar. Eles não só queriam que ele partisse, queriam que ele desaparecesse da vida deles para sempre. Mas ali, no escuro do quarto, ouvindo a família rir na sala de baixo, rir da liberdade que teriam sem ele, Alberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Se eles queriam que Alberto Mendonça desaparecesse, ele ia desaparecer. Mas quando reaparecesse, seria como um homem completamente diferente. Um homem que eles nunca imaginaram que existia. E então, finalmente, veriam quem realmente era Alberto Mendonça. Alberto passou a madrugada inteira acordado, planejando sua próxima jogada. A decisão estava tomada. Se a família queria que ele desaparecesse, ele desapareceria. Mas antes disso, queria ter certeza absoluta de quem realmente se importava com ele naquela casa. E havia uma pessoa que ele havia observado durante todas essas semanas de fingimento, alguém cujo comportamento não se encaixava no padrão dos outros. Lúcia Mendonça Santos. A empregada que trabalhava na casa há quase 2 anos sempre foi diferente. Enquanto a família tratava Alberto com indiferença disfarçada, Lúcia Mendonça Santos sempre demonstrou um carinho genuíno. Durante suas semanas de encenação, enquanto Helena oferecia cuidados interesseiros e os filhos visitavam por obrigação, Lúcia Mendonça Santos era a única que chegava perto dele com afeto real. O amor que ele procurou por 30 anos estava servindo chá na sua casa. Ela trazia o chá na temperatura exata que ele gostava, ajeitava o travesseiro com cuidado, perguntava se precisava de alguma coisa com uma preocupação que vinha dos olhos, não da boca. E Alberto tinha notado algo mais. Lúcia Mendonça Santos sempre ficava tensa quando a família falava sobre testamentos, herança ou planos futuros, como se aquilo a incomodasse profundamente. Naquela manhã, fingindo estar em estado ainda pior, Alberto decidiu fazer um teste. Quando Lúcia Mendonça Santos entrou no quarto para arrumar as coisas, ele fingiu estar tendo dificuldades para respirar. A reação dela foi instantânea e reveladora. Senhor Alberto! Lúcia Mendonça Santos correu até a cama, segurou a mão dele com carinho genuíno
Ajeitou os travesseiros para ele ficar mais confortável. Está se sentindo mal? Quer que eu chame a dona Helena? Alberto balançou a cabeça devagar, fingindo fraqueza. Não precisa incomodar ninguém, murmurou com voz fraca. Lúcia Mendonça Santos ficou ali, segurando a mão dele, e Alberto viu lágrimas nos olhos dela. Lágrimas reais, não o teatro que estava acostumado a ver da família. Senhor Alberto, o senhor não está incomodando ninguém. O senhor é uma pessoa boa. Merece todo o cuidado do mundo. A frase tocou fundo no coração de Alberto. Há semanas que não ouvia ninguém chamá-lo de pessoa boa. Para a família, ele era controlador, limitado, um peso. Para Lúcia Mendonça Santos, ele era alguém que merecia cuidado. Lúcia Mendonça Santos. Alberto sussurrou, decidindo arriscar. Posso perguntar uma coisa? Claro, senhor Alberto. Por que você se importa tanto? Sou só seu patrão. Lúcia Mendonça Santos hesitou, e Alberto viu uma dor profunda passar pelos olhos dela. O senhor não é só meu patrão. O senhor sempre me tratou com respeito, sempre perguntou sobre minha família, sempre se preocupou se eu estava bem. Ela parou, como se fosse dizer algo mais, mas se controlou. Durante o resto do dia, Alberto reparou Lúcia Mendonça Santos com mais atenção. Notou que ela sempre ficava desconfortável quando Helena falava sobre os planos para ele, que seus olhos se enchiam de lágrimas quando ouvia os comentários cruéis da família, que ela ficava mais tempo no quarto dele do que o necessário, como se quisesse protegê-lo de alguma forma. À tarde, quando a família se reuniu novamente na sala para discutir os próximos passos, Lúcia Mendonça Santos estava organizando os livros da estante próxima, claramente ouvindo tudo. Conversei com a Clínica São Bento hoje, Helena anunciou. Eles têm uma vaga disponível na semana que vem. Posso levar Alberto lá na quinta-feira. Alberto viu Lúcia Mendonça Santos parar de arrumar os livros, os ombros tensos. Tão rápido assim? Carlos perguntou. Carlos, não adianta protelar. Quanto mais tempo ele ficar aqui, pior vai ficar para todos nós. Helena falava como se estivesse se livrando de um problema. E sinceramente, ele vai estar melhor lá. Aqui em casa, ele só fica confuso, agitado. É verdade, Diego concordou. Ontem mesmo ele ficou me olhando com cara estranha, como se não me reconhecesse. Alberto quase riu. Diego estava inventando sintomas que nem ele havia fingido. E a empresa? Beatriz perguntou, sempre focada no dinheiro. Roberto quer fechar o negócio ainda essa semana. 15 milhões à vista, sem burocracia. Helena parecia animada. Assim que Alberto estiver internado, assino todos os papéis e pronto. Foi nesse momento que Alberto viu Lúcia Mendonça Santos se mover. Ela se aproximou da sala, claramente irritada, e disse algo que ninguém esperava. Com licença, dona Helena, mas o senhor está ouvindo isso tudo. A sala ficou em silêncio absoluto. Helena se virou para Lúcia Mendonça Santos com cara de espanto. Como assim? O senhor Alberto. Ele não está tão confuso quanto vocês pensam. Ele entende tudo o que vocês estão falando. A voz de Lúcia Mendonça Santos estava firme, corajosa. Alberto sentiu o coração acelerar. Lúcia Mendonça Santos sabia que ele estava fingindo? Lúcia Mendonça Santos, você está falando besteira, Helena disse irritada. Alberto mal consegue formar uma frase direito. Ele consegue sim, dona Helena. Ontem mesmo ele conversou comigo por quase 1 hora. Falou sobre a empresa, sobre vocês, sobre como se sente. Lúcia Mendonça Santos olhou diretamente para Helena. Ele sabe de tudo. A tensão na sala era palpável. Carlos e Diego se entreolharam, Beatriz ficou pálida. Helena estava visivelmente nervosa. Lúcia Mendonça Santos. Helena tentou controlar a situação. Você está confundindo as coisas. Pessoas doentes às vezes têm momentos de lucidez, mas não significa que estão bem. O senhor Alberto não está doente, Lúcia Mendonça Santos disse, e sua voz estava carregada de emoção. Vocês que estão fingindo que ele está doente. A bomba havia explodido. Alberto estava impressionado com a coragem de Lúcia Mendonça Santos, mas também preocupado. Ela havia se exposto para defendê-lo. Lúcia Mendonça Santos, você está sendo muito desrespeitosa. Helena se levantou, ameaçadora. Acho melhor você se retirar. Não vou me retirar, Lúcia Mendonça Santos respondeu,
e havia uma determinação na voz que Alberto nunca havia visto. Alguém precisa defender o Sr. Alberto, já que a própria família não faz isso. Como você ousa falar assim conosco? Carlos se exaltou. Ouso porque é a verdade. Lúcia Mendonça Santos explodiu, e as lágrimas começaram a escorrer. Vocês acham que eu não vejo? Vocês acham que eu não escuto? Há semanas vocês planejando a vida de vocês sem ele, falando sobre dinheiro, sobre se livrar dele. Diego tentou intimidar. Lúcia Mendonça Santos, você é só uma empregada. Não se mete em assuntos de família. O amor que ele procurou por 30 anos estava servindo chá na sua casa. A frase foi como um tiro. Lúcia Mendonça Santos ficou paralisada por alguns segundos, o rosto vermelho de dor e raiva. Então ela disse algo que mudou tudo. Eu não sou só uma empregada. Eu sou filha dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Filha? Como assim, filha? Helena foi a primeira a reagir. O que você está falando? Que loucura é essa? Não é loucura, Lúcia Mendonça Santos disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu sou Lúcia Mendonça Santos. Minha mãe era Maria Santos. Vocês se lembram dela, Sr. Alberto? Alberto fechou os olhos. Maria Santos. O nome que ele havia tentado esquecer por mais de 20 anos. Uma mulher que havia amado antes de conhecer Helena, mas que abandonou quando descobriu que estava grávida porque era jovem, irresponsável, achava que não estava pronto para ser pai. Eu tinha 2 anos quando o senhor foi embora. Lúcia Mendonça Santos continuou, a voz embargada. Minha mãe me contou a história toda antes de partir. Disse que o senhor era um homem bom, mas que era jovem e teve medo da responsabilidade. Alberto abriu os olhos e olhou para Lúcia Mendonça Santos como se a visse pela primeira vez. Os olhos, o formato do rosto, até o jeito de falar quando estava nervosa. Como não havia percebido antes. Quando minha mãe ficou doente anos atrás, ela me fez prometer que eu tentaria conhecer meu pai. Não para cobrança, não para vingança. Só para saber que tipo de homem ele havia se tornado. Lúcia Mendonça Santos limpou as lágrimas com as costas da mão. Consegui esse emprego aqui há 2 anos. Vim só para observar, para entender. A família estava em choque total. Beatriz havia sentado pesadamente, Carlos e Diego estavam boquiabertos. Helena parecia ter visto um fantasma. E o que você descobriu? Alberto perguntou, a voz saindo fraca. Não por fingimento, mas por emoção real. Lúcia Mendonça Santos olhou para ele com um amor que Alberto não via há muito tempo. Descobri que minha mãe estava certa. O senhor se tornou um homem bom. Vi como o senhor trata as pessoas, como trabalha honestamente, como se preocupa com quem trabalha para o senhor. Ela olhou para a família com desprezo. E também vi como sua própria família o trata. Isso não pode ser verdade. Helena balbuciou. É verdade sim. Lúcia Mendonça Santos tirou alguns papéis do bolso do avental. Aqui está a minha certidão de nascimento. Alberto Mendonça, pai, Maria Santos, mãe, nascida há 32 anos. Alberto pegou os documentos com mãos trêmulas. Era verdade. Estava tudo ali, preto no branco. Ele tinha uma filha. Uma filha que havia abandonado, mas que cresceu, se tornou uma mulher incrível e veio procurá-lo não por interesse, mas por amor. Por isso você sempre foi tão cuidadosa comigo? Alberto perguntou. Vim aqui pensando que talvez odiasse o senhor. Vim preparada para ver um homem ruim, egoísta, como minha mãe às vezes falava quando estava magoada. Lúcia Mendonça Santos sorriu através das lágrimas. Mas o que encontrei foi um pai que eu gostaria de ter tido. Alberto se levantou devagar, não precisando mais fingir fraqueza, mas ainda trêmulo pela emoção. Caminhou até Lúcia Mendonça Santos e, pela primeira vez em décadas, abraçou sua filha. Perdão. Ele sussurrou no ouvido dela. Perdão por ter abandonado vocês. Perdão por ter perdido sua infância. Perdão por não ter sido o pai que você merecia. Não precisa pedir perdão. Lúcia Mendonça Santos chorou. O senhor foi jovem, teve medo. Eu entendo. Mas agora o senhor tem uma segunda chance. Alberto olhou para a família, que ainda estava em choque com a revelação. Helena, Carlos, Diego, Beatriz, todos ali parados, processando que a empregada que tanto desprezavam
era na verdade a filha legítima de Alberto. E naquele momento, olhando para Lúcia Mendonça Santos e depois para a família que havia passado semanas planejando se livrar dele, Alberto tomou a decisão mais importante da sua vida. Alberto ficou parado no meio da sala, abraçando Lúcia Mendonça Santos, enquanto observava as expressões de choque da família. Helena estava pálida como papel. Carlos e Diego se entreolhavam sem saber o que falar. Beatriz parecia ter engolido a língua. O silêncio era pesado, carregado de tensão e realidade crua que ninguém sabia como processar. Bom, Alberto disse devagar, soltando Lúcia Mendonça Santos, mas mantendo a mão no ombro dela. Já que todas as cartas estão na mesa, acho que chegou a hora de vocês saberem de algumas coisas também. Helena foi a primeira a reagir, tentando retomar o controle da situação. Alberto, você está confuso. Volta para o quarto e descansa que a gente conversa sobre isso depois. Confuso? Alberto sorriu, e havia algo diferente no sorriso dele. Helena, nunca estive tão lúcido na minha vida. Ele caminhou até o centro da sala, não mais curvado, não mais cambaleante. Sua postura era ereta, sua voz firme, seus olhos brilhando com uma determinação que ninguém havia visto há semanas. Durante os últimos dias fingi estar doente para descobrir quem realmente se importa comigo nesta casa, Alberto anunciou, e viu o rosto de todos mudarem de cor. E descobri coisas que jamais imaginei que ouviria da minha própria família. Como assim fingiu? Carlos gaguejou. Exatamente o que vocês ouviram. Não tenho demência, não estou confuso, não vou partir tão cedo. Alberto olhou diretamente nos olhos de cada um. Mas vocês mostraram exatamente quem são quando acharam que eu não podia mais escutá-los. Helena tentou falar, mas Alberto levantou a mão, silenciando-a. Helena, ouvi você dizer para sua irmã que minha doença seria um alívio. Ouvi você inventar consulta médica falsa para justificar seus planos. Ouvi você negociar minha empresa pelas minhas costas por metade do preço que ela vale. Helena ficou sem reação. Alberto continuou, olhando para os filhos. Carlos, ouvi você dizer que nunca sentiria saudade das minhas conversas sobre responsabilidade. Que eu sempre fui controlador, que agora finalmente vocês teriam liberdade para viver como ricos de verdade. Carlos baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar do pai. Diego, ouvi você dizer que sempre teve vergonha de mim, que eu era simples, limitado, que minha partida seria um alívio. A voz de Alberto estava calma, mas havia uma dor profunda nela. Ouvi vocês planejando gastar milhões em carros, apartamentos, viagens, enquanto planejavam me internar numa clínica psiquiátrica baseado numa doença que não existe. O silêncio era ensurdecedor. Ninguém conseguia negar porque tudo era verdade. E vocês sabem o que mais me doeu? Alberto perguntou, a voz tremendo de emoção. Não foi a ganância. Foi descobrir que vocês nunca me amaram de verdade. Para vocês, eu sempre fui um obstáculo entre vocês e o dinheiro. Papai, a gente pode explicar. Diego tentou. Explicar o quê? Alberto interrompeu. Que quando acharam que eu estava vulnerável, a primeira coisa que fizeram foi planejar como dividir meus bens, que inventaram sintomas que eu não tinha para me internar à força, que venderam minha empresa pelas minhas costas. Lúcia Mendonça Santos se aproximou de Alberto, pegou sua mão. Pai, não vale a pena se desgastar com isso. A palavra pai ecoou pela sala como um tiro. Helena finalmente explodiu. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela é uma empregada, uma oportunista que está tentando se aproveitar da sua confusão mental. Confusão mental? Alberto riu amargamente. Helena, a única confusão aqui é vocês pensarem que eu era burro o suficiente para não perceber o que estavam fazendo. Ele se dirigiu ao escritório e voltou com uma pasta cheia de documentos. Enquanto vocês planejavam o meu futuro, eu planejei o meu próprio. Alberto abriu a pasta e tirou alguns papéis. Aqui está meu Novo Testamento, assinado ontem com o advogado, não o Fernandes, que vocês já corromperam. Neste documento, deixo toda a minha fortuna, empresa e bens para minha filha Lúcia Mendonça Santos. A bomba explodiu. Helena se levantou num pulo. Isso é loucura! Você não pode fazer isso! Somos sua família! Família? Alberto olhou para ela com tristeza. Helena,
Família é quem cuida, quem ama, quem se preocupa. Vocês só se preocuparam em se livrar de mim. Papai, por favor. Carlos tentou se aproximar. A gente pode conversar, resolver isso. Resolver como, Carlos? Fingindo que não ouvi vocês celebrando minha partida próxima? Fingindo que não sei que já gastaram dinheiro que nem tinham ainda? Diego estava desesperado. Pai, a gente estava confuso, não era bem assim. Não era bem assim? Alberto pegou outro documento. Então expliquem isso aqui. O contrato de compra do Porsche que você assinou ontem, Diego. R$200 mil. Pagamento previsto para a semana que vem. Diego empalideceu. Alberto continuou. E este aqui, Carlos, o sinal que você deu no apartamento da Barra da Tijuca. R$100 mil do dinheiro que ainda nem era seu. Os dois filhos ficaram sem reação. Alberto olhou para Helena. E você, querida esposa, já tinha até programado a viagem para a Europa com sua irmã. Primeira classe, hotéis 5 estrelas. Para superar o luto do marido que ainda estava vivo. As evidências eram esmagadoras. A família tinha se exposto completamente, mostrado sua verdadeira face, e agora enfrentava as consequências. Vocês transformaram minha suposta doença numa oportunidade de negócio, Alberto disse, a voz carregada de decepção. Não houve uma lágrima sincera, uma preocupação real, um momento sequer onde se importaram comigo como pessoa. E eu? Beatriz tentou se defender. Eu vim cuidar de você. Você veio espionar meus documentos e garantir sua parte na herança. Alberto respondeu sem hesitar. Ouvi você mesmo dizendo que merecia uma fatia por ter cuidado de mim. Alberto se virou para Lúcia Mendonça Santos, que estava emocionada ao lado dele. Sabe quem realmente cuidou de mim durante esse tempo? Quem trouxe chá na temperatura certa? Quem ajeitou meu travesseiro com carinho? Quem chorou lágrimas verdadeiras pensando que eu estava sofrendo? Ele segurou as mãos de Lúcia Mendonça Santos, a filha que eu abandonei há 32 anos. A filha que tinha todos os motivos para me odiar, mas escolheu me amar. A filha que trabalhou como empregada na minha casa só para ter a chance de me conhecer. O amor que ele procurou por 30 anos estava servindo chá na sua casa. Pai, Lúcia Mendonça Santos sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Lúcia Mendonça Santos, você me deu a maior lição da minha vida. Me mostrou que amor verdadeiro não depende de sangue, de tempo, de obrigação. Depende de escolha. E você escolheu me amar mesmo depois de tudo. Alberto olhou mais uma vez para a família que o havia criado. Vocês escolheram me rejeitar mesmo depois de tudo que fiz por vocês. Alberto, por favor, Helena implorou. Somos casados há 30 anos. 30 anos onde você sempre me viu como um provedor, nunca como um companheiro. 30 anos onde esperou pacientemente pela minha partida para poder viver a vida que realmente queria. Helena começou a chorar, mas Alberto já não sentia pena. A procuração que assinei? Falsa. O advogado preparou um documento sem valor legal. A venda da empresa para Roberto? Cancelada. Ele mesmo me ligou ontem, chocado ao saber que minha viúva estava vendendo uma empresa de um homem vivo. A família estava destruída. Todos os planos desmoronando, toda a ganância exposta, toda a crueldade revelada. Agora, Alberto disse olhando para cada um deles, vocês vão sair da minha casa. Esta casa que construí com meu trabalho, onde criei vocês com amor, mas onde vocês conspiraram contra mim. Para onde vamos? Carlos perguntou desesperado. Para onde quiserem. Vocês são adultos, independentes, capazes. Façam suas próprias vidas, com seu próprio esforço. Alberto abriu a porta. Tem 1 hora para pegar suas coisas pessoais. Enquanto a família saía em silêncio, derrotada e humilhada, Alberto se virou para Lúcia Mendonça Santos. Filha, sei que não posso recuperar os anos perdidos, mas posso começar de novo. Podemos construir uma relação verdadeira? Lúcia Mendonça Santos abraçou o pai com força. Já construímos, pai. Nos últimos 2 anos, eu aprendi a amar o homem que o Senhor se tornou. Agora quero aprender a amar o pai que sempre quis ter. Alberto sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há décadas. Então vamos recomeçar. Desta vez, do jeito certo. Naquele momento, olhando para a filha que havia reencontrado e para a casa que finalmente se tornara um lar de verdade,
Alberto entendeu a lição mais importante da vida. Amor verdadeiro não se herda, não se compra, não se obriga. Amor verdadeiro se conquista todos os dias, com gestos simples, cuidado genuíno e coração aberto. E às vezes, o amor mais puro vem exatamente de onde menos esperamos. 6 meses depois, Alberto e Lúcia transformaram a empresa numa das maiores do estado. Helena tentou contestar o testamento, mas não conseguiu provar que Alberto estava doente, porque nunca esteve. Carlos perdeu o apartamento, Diego teve o carro apreendido. Beatriz voltou para sua cidade, falida e envergonhada. Às vezes, Alberto via Helena na rua. Ela desviava o olhar, sabendo que havia perdido não apenas o dinheiro, mas a chance de ter sido amada por um homem que teria dado a vida por ela, se ela tivesse escolhido amá-lo de volta. Eles queriam sua morte. Ele deu a eles sua vida, longe dele.